Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, na segunda carta a Timóteo. Nós estaremos lendo o capítulo 1, no verso de número 6. Então, segundo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. E diz assim a palavra do Senhor: por esse motivo, mais uma vez, eu quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo estava escrevendo a Timóteo. Algumas traduções diz assim: que você reacenda a chama que há dentro de você, que você reavives o dom que já está dentro de você. E é a respeito disso que eu quero falar com você. Meu querido, você tem dons e você tem talentos. No entanto, você é uma pessoa que recebe, que tem recebido coisas exclusivas da parte de Deus. Deus tem dado a você, especificamente a cada um de nós, dons e também talento. Mas muitas vezes esses dons começam a se apagarem. Muitas vezes nós começamos a nos fraquejar. E é exatamente por isso que a palavra nos ensina, nos fala, que nós precisamos reacender os dons que existem em nós. Por que é que nós temos dons? Você tem dons em você para que você cumpra a missão para a qual Deus te criou. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Deus te criou com uma missão, Deus te desenhou com uma missão, e se você não cumprir a sua missão, certamente você não vai ser uma pessoa realizada. Vai ser uma pessoa, pelo contrário, frustrada. Mas quando nós cumprimos a visão que Deus colocou dentro de nós, e não deixamos que essa chama, que esse fogo se apague, nós vamos cumprir um propósito e seremos pessoas realizadas diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você: não existem pessoas vitoriosas por acaso, por coincidência do destino, claro que não. Existem pessoas que vencem, existem pessoas que rompem, exatamente porque buscam, porque batalham, porque constantemente está se reabastecendo. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus nos fala no caderno de Mateus capítulo 7, verso de número 7. Ele diz assim: se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, certamente a porta vai se abrir. Ou seja, é necessário que haja uma constância, é necessário que haja uma busca, é necessário que haja uma procura, e não podemos permanecer de braços cruzados. A Bíblia fala a respeito de um homem, e esse homem é um exemplo para cada um de nós. Eu me refiro ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele bateu, ele buscou e ele também pediu.
Por isso que quando ele chega ao final da sua vida, quando ele está cumprindo a sua missão, Filipenses 3,13 diz que, ele diz assim, olha, eu cumpri a minha missão, eu venci, eu batalhei, eu tenho combatido o bom combate. Mas em Filipenses 3,17, ele diz assim, sejam, portanto, os meus imitadores. Paulo foi ousado. Ele disse assim, vocês podem imitar a mim, porque ele era um imitador de Jesus. Então nós temos Paulo como referência. E o que é que nós podemos fazer enquanto homens e mulheres que ouvem e que servem a um Deus vivo e verdadeiro? Precisamos criar novas oportunidades, como? Assumindo responsabilidades. Eu vou repetir. Você pode criar novas oportunidades na sua vida quando você aprende a assumir responsabilidade. É próprio do ser humano, ao invés de assumir responsabilidades, colocar a culpa no outro. Estou assim porque fizeram assim comigo. Ajo assim porque falaram dessa forma comigo. Me abandonaram, me deixaram. Mas quando nós assumimos a responsabilidade, certamente criaremos oportunidades. Por isso, existe uma coisa necessária na vida de todo ser humano, e principalmente daqueles que servem ao Senhor Jesus. Isso se chama esforço. Quando Josué estava entrando na terra da promessa, Deus diz assim a Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. Josué, esforça, eu estou te mandando, eu estou falando com você. É necessário que você se esforce, ou seja, que você dê a sua vida, que você entregue inteiramente a sua vida naquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu gosto de ver aquele corredor dos 100 metros rasos, o tal de Bolt, aquele camarada que vence a corrida e faz o sinal de uma flecha. Mas o que eu admiro é exatamente a vontade. Ele inclina o corpo para frente para passar a linha de chegada. Ele coloca a alma, ele coloca os pés, ele coloca a sua emoção, ele coloca a sua vida naquilo que ele faz. E às vezes nós reclamamos porque é que algumas coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque nós não nos entregamos por completo, por inteiro, não buscamos. Paulo dá uma palavra a Timóteo e diz assim: Timóteo, reavives, ou seja, algo de errado estava acontecendo. Timóteo era um pastor de igreja. As pessoas certamente olhavam para Timóteo e diziam assim: esse camarada é o cara, olha, ele é o bom, porque ele está sempre animado, ele está sempre batalhando, Mas na verdade alguma coisa estava acontecendo com Timóteo, e Paulo, que conhecia bem Timóteo, diz assim: Timóteo, talvez você esteja cansado, talvez você esteja vivendo um momento difícil, talvez você esteja frustrado com algumas coisas. E isso acontece com cada um de nós. Às vezes vivemos, querido, uma apatia, um cansaço físico. Mas esse não é o pior. O pior é o cansaço espiritual. Quando você quer se aquietar, quer ficar dentro de casa parado, não quer saber de nada,
não quer sequer levantar, não quer conversar, não quer ter contato, não quer mais orar, muito menos ler a palavra de Deus. E o Senhor insiste: eu quero que você reavives, eu quero que você acenda. Eu não sei se você está ouvindo a minha voz, mas você precisa acender dentro de você essa chama que são os dons que Deus implantou, que colocou aí dentro de você. Deus nos fez de uma forma tão maravilhosa, e o Senhor colocou dentro de cada um de nós um gerador de êxito. Esse gerador de êxito, ele é acionado por uma chama, e essa chama se chama paixão. Sabe, queridos, uma pessoa quando se apaixona, eu estou falando dessa paixão que você teve talvez pela sua namorada ou pelo seu namorado, mas quando você tem essa paixão pelas coisas do Senhor, quando você tem essa paixão por aquilo que você faz, quando você tem essa paixão pelos seus estudos, pela situação que vai mudar radicalmente a sua vida, isso se torna em uma chave poderosíssima. Você é um apaixonado. A alma está cheia de esforço, ela se entrega completamente. E eu quero dar uma notícia a você: você será um vencedor em qualquer situação da sua vida. Talvez seja para vencer um vício, talvez seja para romper com uma dificuldade pessoal. Aparentemente para as outras pessoas é algo pequeno, mas para você é algo precioso. Mas quando você diz assim com paixão: eu vou vencer, eu vou romper, eu vou quebrar essa barreira, eu vou vencer essa batalha, se esforçando. Esforço é, na verdade, uma força extraordinária. Quando você está no seu trabalho e faz o seu tempo de trabalho ordinário, o tempo normal, você tem um salário normal. Mas quando você faz uma hora extra, você vai receber além. E normalmente a hora extra, o valor pago é maior, não é verdade? Então, quando na nossa vida nós agimos fazendo um esforço, ou seja, quando estamos concentrados, quando estamos focados, quando estamos determinados. O problema é que no nosso dia a dia aparecem situações, aparecem pessoas, um monte de coisa para te distrair, para te tirar do foco, para fazer com que você esteja com o corpo aqui, mas a cabeça está pensando lá, daqui a pouco está longe, daqui a pouco está em outro lugar. Aí, meu querido, você não vai a lugar nenhum. A igreja primitiva, nos diz o caderno de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, que os discípulos do Senhor Jesus, eles estavam reunidos, a igreja estava reunida num só lugar. Entenda bem o que eu estou dizendo. Deus quer que você seja uma pessoa focada, que esteja em um só lugar, porque a partir do momento que você está aqui, lá e lá na frente, certamente você vai ser uma pessoa dividida e não vai estar em lugar nenhum. Eles estavam reunidos em um só lugar. Imagine você uma lâmpada que emite raios para diversos lugares. Traz claridade? Sim, claro que traz.
Mas quando todos os raios se concentram em um só ponto, esse negócio muda de nome, passa a chamar raio laser. E o raio laser é capaz de cortar uma chapa muito espessa. É capaz de cortar uma peça muito grossa. Por quê? Porque houve uma concentração de raios em um só lugar. E não se corta aço de qualquer forma, mas o raio laser corta. A igreja estava reunida em um só lugar. Uma família, quando está reunida, quando reconhece a força de uma família. Uma empresa, quando está reunida, todos concentrados em um só lugar, essa empresa produz muitas coisas. A igreja é capaz de muitas coisas quando ela tem uma visão, quando ela tem um sentimento, quando ela tem uma paixão para ganhar vidas, para tirar pessoas da perdição, para alcançar almas. E quando eles estavam reunidos em um só lugar, Atos 2 diz que veio sobre eles um vento veemente e veio também um fogo sobre a cabeça de cada um deles. Era a própria manifestação do Espírito Santo. Quando você tem foco, quando você está alinhado com aquilo que Deus nos ensina, o Espírito Santo vem sobre a sua vida como uma língua de fogo. E nada poderá te reter. Quando Deus coloca, meu querido, os dons, diz aqui a palavra, mas quando você alimenta esses dons, esses talentos, esse desejo que Deus colocou no seu coração, a sua vida, ela é elevada a um nível superior. Talvez você tenha poucas habilidades. Você pode até encontrar alguém que tenha mais habilidades do que você. Mas certamente você vai ter maior êxito, porque você tem paixão, porque você tem desejo, tem vontade, por uma causa, por uma situação. Como é bom nós nos apaixonarmos, como é bom nós nos entregarmos por uma causa. Sabe, queridos, como é bom a gente entregar a vida a Jesus e dizer assim: Senhor, eu quero te servir, eu deixo um monte de coisas para servir ao Senhor. Agora, se os seus desejos, ou se os dons estão quase apagando dentro de você, se os seus desejos são pequenos, certamente você vai conseguir também coisas muito pequenas. Eu não sei se você ouviu o que eu disse. Pensamentos pequenos atraem coisas pequenas. Por isso que o Senhor diz em Isaías, no caderno de Isaías, capítulo 55, verso de número 8, Ele diz assim: eu sei a respeito dos teus pensamentos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são pensamentos grandiosos. Mas Deus, na verdade, quer que eu e você tenhamos pensamentos como os pensamentos dEle. Quando Deus foi criar as estrelas, Ele não criou 2 ou 3 estrelas, Ele criou milhões de estrelas. Por quê? Porque Ele pensa grande. Quando Ele formou os peixes para habitar as águas, Ele não criou meia dúzia, milhões e milhares. Por isso que Deus quer que tenhamos pensamentos grandes. No entanto, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos agir para mudar radicalmente a nossa situação? Como é que eu posso colocar em prática a palavra do Senhor? Você pode colocar em prática a palavra do Senhor quando você aprende a ter um relacionamento
com o Senhor. Quando você aprende a colocar a palavra de Deus encharcando a sua mente, encharcando o seu coração. Por que tem que ser a palavra de Deus? Não pode ser as informações. Sim, podemos ter outros conhecimentos, mas precisamos da palavra de Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Deus é, inclusive, a fonte da sua vida. E a última coisa, para que você cresça, melhore e reavives o dom que está dentro de você. Entenda, filha, entenda, querido, que Deus é o Deus das coisas impossíveis para o homem. Aquilo que é impossível, guarde essa palavra no seu coração. Deixe essa palavra estar sendo gravada no mais profundo do seu coração. Aquilo que é impossível para o homem, isso é possível para Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nesse dia de hoje. Coloque a mão sobre o seu coração aí onde você está. Pai, nós te adoramos, benzemos o teu nome. Nós te glorificamos, ó Deus, e apresentamos as nossas vidas diante do teu altar. Senhor, reative essa chama, faça arder a tua chama dentro e no mais profundo do nosso coração. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus.